Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um momento com Deus, a mais um momento de reflexão. Momento que nós trazemos algo da parte de Deus para a tua vida, porém, trazendo também aí para os nossos dias atuais. A palavra do Senhor nos diz em Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, as seguintes palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a questão é que Deus ele entregou o seu Filho, para que o seu Filho amado pudesse dar a vida em resgate de cada um de nós. O Senhor ele entregou a sua vida exatamente para que nós pudéssemos ter vida. O Senhor ele doou tudo aquilo que ele tinha e o que ele tinha de mais precioso, como alguém que ama um outro alguém e só quer ver essa pessoa bem. Como alguém que sabe exatamente de que o outro irá perecer se nós não contribuirmos com aquilo que nós temos. Exatamente assim Deus fez, sabendo que nós iríamos perecer se não tivéssemos a Jesus Cristo, se não tivéssemos alguém para estar fazendo o sacrifício na cruz do Calvário. Os sacrifícios de bodes, os sacrifícios de animais não eram suficientes. Mas o sacrifício precisava ser feito de uma vez por todas. E é por isso que Deus, sabendo de tudo isso, Deus sabendo da essência, do poder, do sacrifício de sangue, que olhando para os pactos, para os sacrifícios, era o maior de todos os pactos, que era o pacto de sangue. E exatamente esse pacto de sangue, exatamente essa aliança de sangue, Jesus, ele se comprometeu a ser o personagem, aquele que realmente viesse a se entregar. Jesus não se entregou simplesmente porque era bom ou porque simplesmente era uma plataforma elevada, porque estaria no auge, estaria sendo falado nos tantos mil anos próximos que existiria ou por toda a eternidade, de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Jesus passou por algo penoso, mesmo não sendo a causa diretamente com ele, mas ele comprou a causa, ele abraçou a causa, ele tomou a causa para si. E ele se tornou propiciação por todos os pecados. Ele se tornou aquele que realmente se coloca na condição de advogado. Como quem diz, a causa não era minha, mas a partir de agora eu assumo essa causa, eu assumo a responsabilidade. Então, resumindo o plano da salvação, Deus veio e entregou Jesus Cristo para que nós tenhamos vida eterna. Deixa eu te fazer uma pergunta exatamente nesse momento. Eu sei que a vida é de cada um. Eu sei que o problema de viver como vive é de cada um também. Eu sei que cada um tem sua liberdade de ir e vir. Bom, a própria Constituição já fala disso. Eu sei que cada um tem, ou alguns como dizem, somos donos do próprio nariz, Eu sei que nós temos essa liberdade de fazer e bem entender aquilo que nós queremos. Afinal, a vida é nossa, afinal, o corpo é nosso. Mas eu quero dizer que tudo isso, o resultado é muitos na depressão, muitos vivendo uma vida totalmente para baixo, muitos de baixa estima, muitos não têm coragem para viver, muitos não têm coragem para levantar e acordar no outro dia. Muitas pessoas imaginam que o dia é um pesadelo. Muitas pessoas elas imaginam que o dia é simplesmente uma tortura. Por que Deus preparou para mim mais esse dia? Pergunto eu. Muitas pessoas elas usam essa mesma expressão. Por que será que Deus ele permitiu que eu viesse a ter vida? Por que ele permitiu que eu viesse a viver? Por que Deus ele não deu oportunidade para outro? Mas sim para mim, para eu sofrer? Para viver uma vida penando, tentando acertar alguma coisa, mais errando do que acertando? Muitas pessoas elas questionam tudo isso. Mas eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, Jesus ele é a parte boa da história da nossa vida. A parte do erro, a parte difícil realmente de aceitar, podemos dizer assim, foi justamente aquilo que aconteceu com Adão no Jardim do Éden. A desobediência, trabalho árduo, voltar ao pó da terra, enfermidade, dores, sentimentos ruins. A parte boa de Jesus Cristo. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância, vida plena, vida, querido, na glória, vida eterna, para que nós não tivéssemos um fim simplesmente em um cemitério, não tivéssemos um fim simplesmente em um lugar distante de Deus, mas para que nós tivéssemos realmente algo que nem se pode chamar fim. Mas quando você passar pelo processo da morte, estando em Cristo Jesus, você vai passar para uma outra vida, uma outra fase da vida, uma outra etapa da vida. Podemos dizer assim que aquele que morre com Cristo, ele é promovido de habitante da terra para literalmente morador celestial.
E é exatamente isso que Deus tem para a tua vida. Deus quer tirar você, querido, ali do conformismo, de muitas vezes estar olhando para tantos problemas dessa vida e desse mundo e valorizando tudo isso e pensando que Deus é injusto de nos deixar em um lugar onde tantas pessoas nos massacram, os maiores massacram os menores e parece que as coisas não mudam. Exatamente essa linha de pensamento que Deus quer mudar em você. Não é bem assim, como os teus olhos veem, como o teu sentimento ele reage, sabe? Como você realmente entende. A Bíblia é o livro de instrução. Esse livro de regras de fé que nós temos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus, é exatamente esse livro que diz a respeito do nosso começo, do nosso meio e do nosso fim, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Nosso passado nem sempre é exemplo ou foi exemplo. Nosso presente pode ser melhor em Cristo Jesus se nos esforçarmos para isso. Nosso futuro, nós podemos mudar constantemente. Pastor, mudar, se você estiver com Cristo, como é que você vai mudar o futuro constantemente? Se você estiver constantemente na presença de Deus, trabalhando para o Senhor, sempre vai haver uma recompensa nova, sempre vai haver algo diferenciado para você. Então, as coisas podem mudar, só depende de você. Deixando o passado para trás, olhando para frente, porque aquilo que Deus preparou para você está lá na frente. O passado você não muda. O presente pode ser mudado através do sangue derramado lá na cruz do Calvário e através de uma decisão tua. Se você nunca entregou tua vida para Jesus, faça isso. Entregue tua vida para Jesus, diga: Jesus, perdoa meus pecados, eu quero entregar minha vida a Ti. E você pode procurar na igreja evangélica mais próxima da tua casa e dizer lá que você quer servir a Deus, você quer um compromisso com Deus. Se você está na presença do Senhor e você vive ainda assim, querido, um peso contigo, Jesus disse assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Então o Senhor nos dá toda a condição. Nós realmente nos achegarmos da presença dEle e de nós estarmos na condição de mais que vencedores. Viva os sonhos de Deus e Deus vai realizar os teus sonhos. Deus abençoe, meu querido. Um abraço, fica com Deus. Não se esquece, se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Se você não deixou o seu like, deixa aí, tá bom? E nós com certeza estaremos orando pela sua vida mais e mais em nome de Jesus. E que Deus te abençoe até o próximo vídeo. Graça e paz, um abraço. Até lá.